Em que medida o sentimento de culpa persistente pode estar na base de transtornos como depressão, ansiedade ou insônia? O que recomenda o Espiritismo diante disso? O que a gente pode responder para o internauta? Nós vamos encontrar boas respostas para essa questão na série psicológica de Joana de Ângeles, aonde ela vai dizer para nós o seguinte: não adianta você enxugar o chão com uma torneira que está aberta. De que adianta eu enxugar o chão se a torneira está aberta? O que eu preciso fazer? Fechar a torneira. Então eu preciso ir às causas do porquê que eu sinto culpa. O que está acontecendo? Às vezes eu consigo fazer isso sozinho. Às vezes eu preciso de um terapeuta para me ajudar. Se não um terapeuta, um amigo, um aconselhador, sei lá, alguém que tenha mais maturidade, que possa sentar comigo para me ajudar a me enxergar e descobrir por que eu sinto essa culpa, de onde vem esse sentimento de culpa. E a partir do momento em que eu sinto isso, eu tentar fazer a cicatrização da minha ferida. Existem muitas pessoas que sentem culpa porque, de repente, tiveram uma história familiar difícil e desenvolveram mágoa ou raiva dos pais, porque os pais fizeram isso ou não fizeram aquilo. E aí eu tenho culpa hoje porque meus pais já não estão mais aqui, eu sinto culpa pelo que eu sinto. Cara, não tem mais como resolver, os pais não estão mais aqui. E não adianta a gente ficar transferindo para eles a responsabilidade, como muitas vezes nós fazemos, em que nós transferimos para os outros e dizemos: eu sou assim porque meu pai era desse jeito. Mas eu sou adulto, já tenho 40 anos e continuo tendo esse mesmo comportamento. É preciso que eu perceba que a gente até pode justificar a questão dos pais, num primeiro momento até para que a gente descubra, mas depois eu preciso me trabalhar. Não posso ficar carregando culpa a existência inteira. Eu vou até adoecer se eu ficar com esse tipo de sentimento. Então, eu preciso ir às causas e me desatar da culpa. Uma das boas formas de desatar da culpa é nós compreendermos que nas nossas vidas nós precisamos fazer um processo de auto-perdão. Visitarmos a nossa adolescência, visitarmos a nossa infância, ou até a nossa própria madureza em que a gente escorregou, fez bobagem, e se perdoar, usando como raciocínio o fato de que hoje eu não sou a mesma pessoa do passado, e nos acolhermos. Eu recomendo procurarem no site Saga das Almas um poema que temos lá chamado Autoencontro. Autoencontro? Autoencontro. Autoencontro, que é um soneto que a Sâmia fez sobre esse processo de auto-perdão em que eu me busco e eu me resgato da caverna. Isso é muito importante que a gente faça. Existe no YouTube uns vídeos de Divaldo chamado Visualizações Terapêuticas. Procure para mentalizar você se encontrando com você mesmo, exercitando o perdão sobre si próprio, restaurando os laços rompidos do passado com o presente. Porque a gente não vai conseguir ser tranquilo e saudável se nós não nos libertarmos da culpa que a gente traz dentro de nós. Uhum. A palavra culpa não existe no dicionário divino, tá, gente? No vocabulário divino. A proposta é responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu fiz no passado, mas não a culpa. Vejam bem, Paulo de Tarso, em nome de Deus, perseguiu, pode dizer que ele inaugurou a perseguição aos cristãos. Ele perseguiu, destruiu famílias, judeus convertidos ao cristianismo fugiam da região com medo dele, e ele prendia e matava cristãos, condenava os cristãos à morte. Mas quando no caminho de Damasco, naquela famosa queda lá do camelo, do cavalo, ele presenciou Jesus,
No mesmo momento, o que ele fez? Ele tinha duas opções. Dizer, meu Deus, então Jesus é realmente o Messias, eu estou perseguindo o povo errado. E se entregar à culpa, ou ele podia virar a ficha e dizer, errei, fui responsável pela perda de muitas vidas, mas agora eu vou fazer a coisa certa. Ele escolheu esse caminho. Mas ele sempre se sentiu responsável por aquelas mortes. Mas ele transformou-se e passou a agir no bem. Então, um grande remédio para a nossa cura das culpas que todos nós trazemos, e eu estou falando de culpas dessa encarnação, é agir no bem. Judas, ao contrário, quando entregou Jesus e se arrependeu, ele se deixou levar pela culpa e fugiu através, né, do suicídio, tirando a própria vida. Então, vejam, nós temos de um lado Paulo de Tarso e temos de um lado Judas Iscariotes. Paulo de Tarso nem conheceu Jesus, perseguiu, matou, se arrependeu e disse, eu fiz errado, agora eu vou fazer certo. E ele cumpriu aquilo que está lá nas cartas, né? Que Pedro fala, que o amor cobre a multidão de pecados. E Pedro conseguiu, em uma encarnação, agindo amorosamente, cobrir os equívocos do passado. Tanto que foi recebido pelo próprio Cristo ao desencarnar. E Judas, que passou 3 anos com ele, quando cometeu um erro, coitado, sofre até hoje. Eu estou falando, sofre até hoje na nossa cultura, mas ele já resgatou, já está bem no plano espiritual, mas nós ainda não conseguimos perdoá-lo. Mas esse não conseguiu, ele, em vez de assumir a responsabilidade de dizer, mas agora eu vou fazer ao contrário, ele se entregou à culpa e deu no que deu.